Eu percebi que o ambiente estava estranho no momento em que entrei na sala de descanso e notei o pão de banana intocado. Era assim que se identificava que o clima na Solvex estava ruim, quando nem mesmo comida grátis conseguia animar alguém. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam o que estava prestes a acontecer. As demissões já rondavam havia semanas. Era possível sentir o fim gradual dos departamentos no silêncio, entre as notificações do Slack. Os cubículos pareciam vazios demais. As máquinas de café estavam desligadas. A máquina de vendas automática voltou a aceitar dinheiro, como se já soubesse que ninguém mais tinha qualquer reserva. Eu já tinha sobrevivido a 3 rodadas anteriores, e a cada vez era recompensada com mais trabalho, menos descanso e um estagiário novo que eu precisava orientar praticamente do zero. Eles nunca mantinham ninguém por muito tempo. Eu sobrevivi a todos. O último me chamou de a alma da Solvex, em uma reunião geral, e 5 minutos depois, perguntou como usar o Outlook. Eu apenas sorri e resolvi o problema, enquanto guardava mentalmente aquele elogio na minha coleção de frases vazias do mundo corporativo. Eu era Bárbara, líder sênior de operações. 15 anos consertando decisões ruins dos outros e chamando isso de eficiência. Eu sabia exatamente onde estavam todos os problemas, porque fui eu quem organizou tudo ao longo dos anos. E, ainda assim, nunca reclamei em voz alta. Nem quando congelaram os aumentos salariais por causa da inflação e deram bônus ao CEO. Nem quando cortaram as horas extras, mas mantiveram treinamentos obrigatórios nos fins de semana. Nem quando entregaram meu cargo a um jovem de 27 anos com um podcast sobre produtividade e um quadro branco cheio de frases motivacionais. Continuei em silêncio, como alguém invisível mantendo tudo funcionando sem reconhecimento. E falando nisso, a maioria de vocês provavelmente está ouvindo isso da mesma forma, acompanhando em silêncio, sem reagir. Esse pequeno gesto de apoio faz diferença. Evita que tudo vire apenas mais um discurso padrão de RH. Mas voltando ao ponto, aconteceu em uma quarta-feira, como sempre acontece nesses casos. Abri o Outlook às 7h54 e vi o assunto do e-mail. Notificação de realinhamento organizacional da Solvex. Nem precisei ler. Fechei os olhos e pensei comigo mesma que, dessa vez, era a minha vez. Não senti exatamente tristeza. Era mais como observar algo inevitável acontecendo lentamente e perceber que, de alguma forma, eu também tinha ajudado a construir aquele cenário. O e-mail era direto. Sem agradecimentos, sem reconhecimento, sem qualquer tipo de compensação. Apenas uma justificativa sobre otimização e eliminação de redundâncias. Eu era a redundância. Ironicamente, eu mesma havia criado muitos dos processos daquela empresa, e naquele momento era tratada como algo descartável. Meu chefe sequer entrou em contato. Nenhuma tentativa de conversa, nenhuma explicação. Apenas aquele e-mail frio e impessoal na minha caixa de entrada. Fiquei sentada por alguns minutos olhando para a tela, como se algo fosse mudar. Nada mudou. Fechei o laptop e peguei uma garrafa de refrigerante de gengibre que eu guardava havia meses. Coloquei na caneca da empresa como se estivesse comemorando algo. 15 anos dedicados e nenhum reconhecimento. Ainda assim, eu não estava realmente com raiva. Isso só veio depois, quando o segundo e-mail chegou. A Solvex não podia simplesmente encerrar tudo de forma simples. Precisava ir além. O e-mail vinha do RH, e o assunto já indicava problema. Contestação do seguro-desemprego por inconsistências no registro de horas. Abri o documento e li com calma. Segundo a Solvex, eu havia recebido pagamentos indevidos em períodos de menor atividade e poderia ter cometido o que chamaram de apropriação indevida de tempo de trabalho. Basicamente, estavam dizendo que eu não trabalhava o suficiente em certos momentos, como se fosse minha responsabilidade decisões absurdas da empresa. Como se eu não tivesse trabalhado inúmeras vezes fora do horário, corrigido erros de outras pessoas e resolvido problemas que nem eram meus. Mesmo assim, estavam questionando meu direito ao seguro depois de 15 anos de trabalho. Foi nesse momento que algo mudou.
Lembrei imediatamente de todos os registros que eu havia guardado ao longo do tempo. No começo, achei que aquele termo fosse apenas um erro, mas não era. Estava tudo ali, escrito de forma clara e fria. A mensagem dizia que a Solvex iria contestar minha elegibilidade com base em supostas irregularidades nos meus registros. Era um ataque direto à minha reputação. Li aquilo várias vezes. A cada leitura, a sensação não era de raiva, mas de frieza. Ficava claro que não era algo feito por descuido. Era uma ação pensada. Ao analisar melhor, vi que tinham selecionado dados específicos para montar um argumento contra mim. Muitas das semanas apontadas eram justamente períodos em que eu havia trabalhado fora do horário normal, resolvendo problemas que nem eram registrados oficialmente. Sentei na cadeira e fiquei olhando para o teto. 15 anos, nenhuma advertência, avaliações sempre positivas. E agora eu era tratada como alguém que agia de forma inadequada. A sensação não era explosiva, era pesada, incômoda e familiar. Nesse momento, ouvi uma mensagem de voz de um antigo colega. Ele também havia sido demitido e percebeu que a vaga dele já estava sendo anunciada novamente. Aquilo só confirmou o que eu já suspeitava. Mas, diferente do que eles imaginavam, aquilo não era um aviso para me calar. Era o gatilho que faltava. Desde 2012, eu vinha guardando informações. Na época em que a empresa reclassificou funcionários sem ajustar corretamente as condições, percebi que aquilo não era erro, era escolha. Eles achavam que ninguém estava prestando atenção. Mas eu estava. Abri meu drive pessoal e acessei a pasta onde guardava tudo. Organizado por ano, por período, com registros detalhados. Havia capturas de tela, documentos, versões antigas de procedimentos, comprovantes que não batiam com os contratos. Eu mantinha aquilo atualizado sem perceber, quase automaticamente. Sempre que algo parecia errado, eu registrava. Quando alguém não recebia corretamente, quando horas eram alteradas, quando benefícios deixavam de ser pagos. Não era por heroísmo. Eu apenas estava cansada de fingirem que nada estava acontecendo. O registro era claro, organizado e impossível de ignorar. Registros de data e hora, valores em dinheiro, capturas de tela, nomes, cabeçalhos de e-mail, tudo organizado em uma planilha do Excel, com um nível de detalhe quase obsessivo, algo que só alguém que passou por anos de pressão psicológica no trabalho conseguiria montar. Abri a planilha. A primeira aba ainda mostrava em negrito. Discrepâncias salariais, somente para uso interno da Solvex Systems. Apaguei a parte de uso interno. Salvei o arquivo como violações salariais da Solvex 15 anos final. Em seguida, revisei a aba de dados principais. Tudo rastreável, tudo com registro de data e hora, tudo sob meu controle. O RH tinha dado o primeiro passo. Eu apenas iria responder para todos. O primeiro registro na planilha era de 17 de agosto de 2010, uma terça-feira. Valor de $26,40, referentes a horas extras de uma sexta à noite que nunca foram pagas, porque o vice-presidente de operações disse que agora a empresa adotava uma cultura de salário fixo sem hora extra. Na época, eu não via aquilo como roubo. Parecia mais um tipo de imposto da lealdade. Você ficava além do horário, evitava problemas e acreditava que, em algum momento, alguém reconheceria seu esforço. Isso nunca aconteceu. O único reconhecimento que recebi foi um cartão simples de aniversário, e até isso deixou de existir depois que terceirizaram o setor responsável. Mas aquele valor pequeno ficou na minha memória. Tirei uma captura da folha de ponto e salvei no meu drive pessoal. Criei uma pasta sem saber exatamente para quê, mas continuei alimentando. Sempre que algo parecia errado e alguém simplesmente aceitava, eu registrava. Não por vingança, mas por hábito. Por um incômodo constante que eu já carregava. Quando Damian e a equipe de logística perderam pagamentos de férias após uma mudança no sistema, eu registrei. Quando Lídia, do Compliance, teve desconto por atraso mesmo depois de trabalhar até tarde por 3 dias seguidos, também registrei. Não eram apenas os meus problemas. Eu documentava tudo, com paciência, porque conhecia bem o funcionamento da Solvex.
A estratégia era clara. Pequenos prejuízos distribuídos, nunca grandes o suficiente para gerar revolta. Um desgaste contínuo ao longo do tempo. A planilha era extremamente detalhada. Separada por ano, com cores diferentes para cada tipo de ocorrência. Horas extras não pagas em laranja. Férias ignoradas em azul. Ajustes indevidos em cinza. Alterações retroativas em vermelho. Havia e-mails anexados, conversas do Slack com registro completo e até resumos de ligações com gestores que tratavam manipulação como prática comum. E havia nomes. Eu tinha nomes de quem foi prejudicado e de quem tomou as decisões. Diretores que aprovaram mudanças que reduziram salários no meio do período. Profissionais de RH que atrasavam processos até as pessoas desistirem. Um diretor financeiro que disse claramente que, se ninguém percebesse, aquilo virava lucro. Guardei isso também. Por isso, quando recebi o e-mail do RH me acusando de furto de tempo passivo, não entrei em desespero. Não chorei. Apenas comecei a agir. Fiz uma cópia do arquivo e preparei uma versão limpa, sem comentários pessoais, apenas dados organizados com precisão. Depois, criei uma nova aba chamada Funcionários Afetados. Listei um por um todos que eu sabia que haviam sido prejudicados ao longo dos 15 anos, com nome, setor, valores estimados e evidências com data e hora. Incluí até 2 prestadores que nunca receberam após o envio das últimas cobranças. A Solvex achava que esses casos não contavam. Sempre me subestimaram. Pensavam que eu ficaria em silêncio e que não teria provas. Mas eu era líder de operações. Eu mesma criei o sistema de organização. Digitalizei tudo. Aquilo já não parecia apenas uma planilha. Parecia um relatório completo. Era uma análise detalhada de uma empresa que acumulou resultados, prejudicando silenciosamente seus próprios funcionários. Salvei o arquivo com o nome Violações Salariais Solvex 15 anos. Em seguida, abri o Outlook e localizei o e-mail do RH. Cliquei em responder para todos. Não alterei o assunto, não escrevi nada elaborado. Apenas uma frase direta informando que ali estavam os registros completos de vínculo e as discrepâncias identificadas, pedindo confirmação caso houvesse erro de interpretação. Para garantir, enviei também uma cópia oculta para o canal de denúncias da Procuradoria do Estado. Sem ameaças, sem exageros, apenas os dados. Anexei o arquivo completo, com todos os 42 megabytes, planilhas, imagens, registros internos, conversas com registros de data e hora, documentos revisados e até um trecho de áudio de uma reunião em que um ex-diretor financeiro sugeria usar valores remanescentes sem que ninguém percebesse. Ouvi aquele áudio diversas vezes antes de incluir. Mantive apenas a parte relevante, onde ele aprovava a prática de forma casual. Voltei ao e-mail e finalizei a mensagem com a mesma objetividade. Revisei os destinatários. RH, jurídico, meu supervisor Roger, que já havia dito que eu era inteligente demais para me tornar amarga. Incluí também o canal de denúncias do governo, que eu havia salvo há um tempo justamente para situações como aquela. Enviei. O silêncio veio em seguida. Fiquei olhando para a tela por um longo momento. Nenhuma resposta imediata. Então começaram as mensagens. Lani perguntou se aquilo era real. Kyle quis saber o que estava acontecendo. Outros colegas reagiram com surpresa. Eu respondi pouco. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava tranquila. Havia uma sensação estranha de alívio, como se um peso finalmente tivesse sido retirado. As reações continuaram surgindo aos poucos. Alguns confirmaram situações semelhantes. Um engenheiro comparou registros e encontrou exatamente o mesmo problema. Nenhum executivo se manifestou. O silêncio deles era evidente. Eu sabia que aquilo ainda não tinha chegado ao ponto máximo, mas o processo já havia começado. Na manhã seguinte, por volta de 8h12, meu celular vibrou. Eu estava no sofá, ainda com a mesma roupa do dia anterior, tomando café e assistindo televisão sem muita atenção, enquanto minha gata Beatrix brincava com um rolo de papel. Não esperava nada de diferente. Achei que seria ignorada enquanto a Solvex tentava apagar meu histórico internamente.
Mas o Outlook mostrou uma nova mensagem. Era da equipe estadual responsável por investigar irregularidades trabalhistas. O assunto mencionava a contestação do seguro-desemprego e possíveis inconsistências. Informava a abertura de um processo de investigação. Li aquilo com atenção. Foram poucas palavras, mas suficientes para mudar tudo. Empresas como a Solvex raramente consideram que alguém acompanha cada detalhe, mas algumas pessoas acompanham. Algumas guardam tudo. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos e depois ri. Uma risada curta, inesperada, que fez Beatrix correr para se esconder debaixo do sofá. A primeira reação veio de um antigo colega de trabalho. Que diabos? Você acabou de provocar outra coisa? Acho que você acabou de começar um incêndio. Ah, queridos, esse incêndio começou anos atrás. Eu apenas abri uma janela. A notícia se espalhou rapidamente. Capturas de tela do Slack circularam pelas conversas. Às 9 horas da manhã, me disseram que alguém imprimiu o e-mail e passou pela sala de descanso como se fosse uma intimação. O que, pensando bem, era exatamente isso. Às 9h13, alguém da empresa me enviou uma mensagem. O chefe do departamento jurídico viu a prévia no celular, levantou-se e derrubou a cadeira. Não estou exagerando, ela ainda está caída. Às 9h21, recebi uma mensagem de uma ex-diretora com quem eu não falava havia 3 anos. Meu Deus, Bárbara. Respeito. Às 9h27, um endereço anônimo do Gmail me encaminhou uma captura de tela do Slack da liderança da Solvex. Era uma troca intensa de mensagens intitulada Resposta à crise atual, iniciada pelo departamento jurídico. As mensagens surgiam sem parar. Um executivo escreveu: Isso é real? Ela realmente enviou isso para o procurador-geral? Outro acrescentou: Qual é a nossa exposição se isso chegar à mídia? A melhor parte foi uma mensagem que dizia: Devemos contatá-la? Ofereçam uma solução antes que isso piore. Logo em seguida veio: Tarde demais. A troca de e-mails foi sinalizada pelo nosso sistema de monitoramento de conformidade. O domínio do governo acionou um alerta. Pobrezinhos. Será que alguém ali percebeu a ironia? Foram denunciados pelo próprio sistema de conformidade que eles subfinanciaram. Não treinaram direito e ignoraram. Fiquei ali sentada, tomando meu café já morno, assistindo tudo se desenrolar de forma lenta e inevitável. Sem gritos, sem espetáculo, apenas os botões de encaminhamento fazendo exatamente o que foram feitos para fazer. Ao meio-dia, comecei a receber ligações de verdade. Um investigador do gabinete do procurador-geral entrou em contato. Disse que analisariam o material e perguntou se eu estaria disposta a responder algumas perguntas adicionais. Eu disse que sim, claro. Fiquei à disposição para ajudar. Eles também mencionaram que, como eu havia apresentado provas consistentes envolvendo outros funcionários, a investigação seria ampliada para incluir violações salariais além do meu caso. Foi nesse momento que tudo ficou claro. Não se tratava mais de seguro-desemprego. Nem sequer era mais sobre mim. Era algo maior. A Solvex não apenas demitiu uma mulher e tentou manipulá-la na saída. Eles deixaram um rastro de documentos comprometedor, e eu simplesmente entreguei isso a alguém com autoridade para agir. Silenciei o celular, me recostei e observei Beatrix sair debaixo do sofá, como se estivesse esperando explicações. Dei um petisco a ela e, em seguida, abri minha caixa de entrada só para ver quem reagiria em seguida. Às 14 horas, eles ativaram o que a Solvex chamava de protocolos de escalonamento, que na prática significava todo mundo correndo em círculos e falando ao mesmo tempo. O calendário interno estava completamente lotado, como uma árvore de Natal acesa. Reuniões se sobrepunham. Metade delas tinha nomes como revisão urgente ou contenção estratégica. O tipo de título usado quando ninguém quer admitir que a situação saiu do controle. Eu não precisava de acesso para enxergar aquilo. Eu tinha fontes. A Solvex esqueceu que, quando você treina pessoas que treinam outras pessoas, você permanece na cabeça delas. Eu tinha gerentes de projeto, administradores de TI e até uma ex-assistente de RH
que ainda estava em transição, com um pé fora da empresa e o outro cheio de ressentimento. Eles me enviavam capturas de tela, notificações e até exportações do calendário. Um convite de reunião chamou minha atenção. Assunto: redação de comunicação de crise. Não encaminhar. Participantes incluíam consultor jurídico, diretor de recursos humanos, diretor de assuntos internos, assessoria de imprensa especializada em crises e consultores externos. Eles já tinham acionado relações públicas. Enquanto isso, eu estava sentada na varanda, descalça, com as pernas apoiadas em uma cadeira de plástico que comprei anos atrás, respondendo e-mails como uma espécie de bibliotecária silenciosa. Minha caixa de entrada virou um desfile de reações. Algumas pessoas estavam com medo. Barb, devo me preocupar? Trabalhei horas extras não pagas por meses. Você acha que podem retaliar? Outras demonstraram gratidão. Eu não sabia que mais alguém guardava provas. Obrigada. Sério, achei que estava ficando louca. Minha esposa chorou ao ler sua planilha. Uma mensagem dizia apenas: estou com você. Outra veio de alguém do financeiro com quem eu quase não falava. Eles estão em reunião agora. Ouvi a expressão negação plausível 3 vezes antes de meus fones desconectarem. Achei que você gostaria de saber. E eu realmente quis saber. Às 15h47, recebi um e-mail de um endereço desconhecido. A mensagem era de uma ONG de apoio a denunciantes chamada WorkGuard Advocacy, oferecendo recursos e suporte. Disseram que estavam disponíveis caso eu precisasse. Eles tinham visto o encaminhamento vindo do procurador-geral. Um dos voluntários monitorava denúncias da linha direta estadual e sinalizou o meu caso. Ofereceram apoio jurídico, contato com a imprensa e orientação. Eu não estava com medo, mas foi reconfortante saber que não estava sozinha. Às 16h02, chegou outro e-mail, desta vez de um jornalista, de um jornal chamado Labor Watch Midwest. O assunto era direto. Vimos seu nome. Podemos conversar? Alguém havia denunciado a situação. Talvez alguém da folha de pagamento que finalmente decidiu agir. De qualquer forma, eles estavam preparando uma série sobre roubo salarial em empresas de tecnologia de médio porte. A Solvex havia entrado na lista. Eu ainda não tinha respondido. Enquanto isso, dentro da empresa, o caos aumentava. Alguém vazou uma conversa no Slack entre o diretor de RH e o jurídico. Precisamos reconhecer algo publicamente, mesmo que de forma vaga. Transparência está em alta. A resposta veio rápida. De jeito nenhum. Qualquer reconhecimento pode ser um desastre jurídico. Ou negamos ou distorcemos. A diretora de compras comentou que a planilha estava se espalhando rapidamente. Metade da equipe lia durante reuniões. O jurídico tentou bloquear o compartilhamento, alegando que eram informações imprecisas. Ela respondeu que tinha capturas de tela. Então tentaram desqualificá-la, chamando-a de ressentida e instável. Ela respondeu enviando a planilha novamente, sem emoção, apenas dados. Sem argumentos, sem narrativa, só fatos. Se isso for para o campo jurídico, já estamos em desvantagem. Você sabe que atingiu o ponto certo quando os advogados começam a falar assim. Eu não buscava vingança. Eu buscava clareza. E clareza deixa as pessoas extremamente desconfortáveis. Fechei o laptop, saí para caminhar e deixei tudo seguir sem mim por um tempo, porque eu já não estava mais presa àquilo. Eu tinha dado início a tudo, e agora que estava em curso, nada do que a Solvex fizesse poderia impedir o que viria a seguir. A única pergunta que restava era até onde eles iriam cair antes de tentarem segurar minha mão e fingir que aquilo era um convite e não um pedido de socorro. O e-mail chegou às 8h11 da manhã seguinte, marcado como confidencial, sem prejuízo. Um jargão jurídico que significa não estamos admitindo culpa, mas queremos resolver isso discretamente. A mensagem veio de um consultor externo da Solvex. Não era do jurídico nem do RH. Era alguém novo, formal, provavelmente muito bem pago para pedir desculpas sem usar essa palavra. A proposta veio de forma educada, quase elegante.
Agradecemos seus anos de serviço e lamentamos que sua saída tenha ocorrido em circunstâncias difíceis. A Solvex gostaria de resolver a situação de maneira mutuamente benéfica e evitar escaladas desnecessárias. Em anexo, uma minuta de acordo e confidencialidade para sua análise. O valor era de 37.500. O documento de confidencialidade tinha 14 páginas. Uma cláusula me proibia de falar com qualquer funcionário atual ou antigo sobre práticas salariais da Solvex. Outra me impedia de divulgar documentos obtidos durante meu trabalho, incluindo comunicações internas. Tentaram até limitar minha cooperação com investigações externas, exceto mediante ordem judicial. Conveniente. Mas eu já havia colaborado voluntariamente. Não era necessário nenhum tipo de ordem. Não respondi ao advogado. Encaminhei o e-mail para o gabinete do procurador-geral, com o assunto tentativa de acordo privado da Solvex para a ciência. A resposta veio em menos de 1 hora. Obrigada, senhorita Bárbara. Informamos que o escopo da investigação está sendo ampliado com base nas evidências e depoimentos recebidos desde o seu envio. A Força-Tarefa iniciou uma análise mais ampla sobre os sistemas da Solvex e suas práticas salariais, que afetam diferentes categorias de funcionários. Podemos entrar em contato novamente para mais informações. Li 3 vezes. Meu coração permaneceu calmo. Apenas assenti como quem finalmente vê algo esperado há muito tempo acontecer. Pouco depois, recebi uma mensagem de uma ex-colega. Bárbara, acabaram de me ligar do gabinete do procurador-geral. Perguntaram sobre discrepâncias de 2017. Eu contei tudo. Estou com você. Você não está sozinha. Outra pessoa escreveu. Eu não tive coragem de guardar nada, mas eu lembro. Lembro do que fizeram com a Jen e com o Raul. Me diga com quem devo falar. E outra disse. Se vierem atrás de você, eu tenho e-mails e documentos. É só avisar. Eu tinha testemunhas, tinha apoio, tinha a verdade organizada, registrada e comprovada. E mais importante, tinha impulso. A Solvex tentou apagar um incêndio enorme com um simples documento. E agora fingia que não tinha comprometido a própria credibilidade. A proposta deles nunca foi sobre mim. Era apenas uma tentativa de conter algo que já não podia mais ser contido. Porque essa era a realidade da qual eles não tinham como escapar com planilhas. Não dava para agir com mesquinharia quando essa mesma mesquinharia tinha acabado de acionar uma auditoria estadual. Não dava para negar roubo de tempo e depois implorar para a responsável pelo controle de ponto fingir que nunca viu os registros. E muito menos fazia sentido tentar comprar o silêncio da mulher que criou os registros. Classificou as irregularidades por cores e sabia exatamente quem aprovou cada uma delas ao longo dos trimestres. Eles me subestimaram. Acharam que eu buscava vingança. O que eu queria era a verdade, detalhada. E agora que a investigação se tornara pública, a Solvex já não conseguia escondê-la atrás de políticas de RH e apresentações suaves. Estavam profundamente envolvidos. Cada executivo que sorria com superioridade durante ajustes na folha de pagamento. Cada gerente que chamava trabalho não pago de dedicação. Todo diretor financeiro que decidiu tratar férias remuneradas como custo desnecessário sentiria o peso da auditoria chegando. Eles queriam silêncio. Eu entreguei estrutura. E estrutura não implora. Não se desespera. Não negocia. Ela registra e aguarda. Era uma terça-feira quando um segundo escritório de advocacia entrou em contato. Desta vez, o tom era outro. Menos exigências, mais cautela e formalidade. O e-mail veio diretamente do conselho da Solvex. Which you owed money. O tipo de firma que só aparece quando a situação se complica e investidores começam a se preocupar. O assunto dizia: conversa exploratória sobre possíveis soluções. Em outras palavras, estavam em apuros e precisavam de ajuda. Perguntaram se eu estaria disposta a participar de uma consultoria confidencial para ajudá-los a identificar vulnerabilidades e demonstrar cooperação com os órgãos reguladores. Em termos simples, queriam que eu resolvesse o problema antes que ele se tornasse ainda maior. Não respondi de imediato. Preparei um café fresco. Sentei na varanda. Observei o movimento das folhas ao vento. Quando as pessoas que te dispensaram pedem ajuda, você não responde com pressa.
Você define as regras. 3 dias depois, respondi por meio do meu advogado. Primeiro termo: restituição anônima para todos os funcionários afetados por irregularidades salariais nos últimos 10 anos. Não apenas cargos altos ou pessoas mais visíveis, mas também funcionários do armazém, analistas do turno da noite e estagiários que nem sabiam que estavam sendo prejudicados. Pagamento integral, com juros, de forma discreta, mas completa. Segundo termo: uma confissão formal de má conduta corporativa, enviada diretamente ao gabinete do Procurador-Geral do Estado. Nada de comunicado vago ou publicação genérica. Um documento oficial, assinado, reconhecendo a ocorrência de irregularidades salariais, com assinatura do Conselho. Terceiro termo: minha reintegração. Não no antigo cargo de liderança em operações, que já estava comprometido há muito tempo. Eu queria uma nova posição, com estrutura que não pudesse ser distorcida ou reduzida em futuras mudanças internas. Responsável pela supervisão de conformidade. Reporte direto e independente à força-tarefa do Procurador-Geral. Acesso total a auditorias. Sem interferência gerencial. Trabalho remoto permanente. Enviei os termos de forma objetiva. Sem espaço para interpretações. Por 2 dias, silêncio. Depois, um convite para reunião. Chamada de vídeo. Câmeras ligadas. Todos os membros do conselho estavam presentes. Todos formais. Até os que participavam de casa. Um deles tomou café em uma caneca com a frase "vida de chefe". Outro sorriu de forma condescendente. O conselheiro principal iniciou. "Agradecemos sua franqueza, Bárbara. O conselho analisou suas condições. Esperei. Estamos dispostos a aceitá-las, com pequenos ajustes nos prazos." Permaneci em silêncio. Ele continuou. "Os pagamentos serão feitos em 3 parcelas dentro de 90 dias. A carta de admissão já foi redigida e será assinada após a aprovação do Procurador-Geral. E quanto ao seu papel? Temos uma proposta formal." Ele sorriu de forma calculada. "Parabéns, responsável pela supervisão de conformidade." Assenti. "Ótimo", respondi. "Preciso de acesso imediato ao sistema antigo de folha de pagamento." Alguém na chamada ficou visivelmente desconfortável. Não havia alternativa. Não dava mais para esconder nada. Nem dos órgãos reguladores, nem dos funcionários, nem dos registros que eu já havia compartilhado com o Procurador-Geral, com a ONG de apoio a denunciantes e com jornalistas. Eu não era apenas uma ex-funcionária ressentida. Eu era a única pessoa capaz de entender completamente o sistema que eles haviam manipulado durante anos. E agora eu tinha poder. Não apenas um cargo, mas influência, provas e controle. Observei os rostos enquanto analisava a proposta. Alguns tentaram sorrir. Outros nem disfarçaram. Eles não estavam me contratando por escolha. Estavam aceitando uma condição. E eu não voltaria para consertar. Eu voltaria para auditar tudo aquilo que ainda acreditavam estar oculto. Porque não se esconde a verdade quando quem registra também guarda as provas. A reunião geral da empresa no Zoom foi marcada para as 10 horas em ponto. Presença obrigatória. O convite não explicava o motivo, apenas mencionava uma atualização estratégica, o que todos sabiam ser um aviso de crise. Às 9 horas e 59 minutos, quase 400 rostos preenchiam a tela. Câmeras desligadas, microfones no mudo, um silêncio tenso. Rumores já circulavam. Alguns exagerados, outros plausíveis. Então o CEO entrou. Terno, gravata, expressão séria. A mesma expressão que usou em crises anteriores. "Bom dia a todos", começou, com a voz carregada. "Hoje quero falar abertamente sobre um novo capítulo da empresa. Um capítulo baseado em responsabilidade." Atrás dele, em uma pequena janela, estava uma representante do Estado, sem expressão, apenas observando. Ele continuou. "Após uma análise interna e em colaboração com as autoridades estaduais, estamos criando uma nova função na empresa. Uma função para garantir que todos os funcionários recebam a supervisão adequada." Minha câmera foi ativada. Sem filtro, sem expressão exagerada. Apenas presença. Ele então disse: "Apresento Bárbara Blake,
nossa nova responsável pela supervisão de conformidade. Ela terá autonomia em todos os departamentos, acesso total a auditorias e responderá diretamente ao conselho e aos órgãos de supervisão. O chat se encheu de mensagens, mas eu não olhei. Abri o sistema antigo de folha de pagamento, aquele que poucos sabiam usar. Recebi as credenciais antes da reunião. Não pedi autorização. O sistema travou por alguns segundos, como sempre fazia, até finalmente carregar. Uma única opção apareceu: ativar a auditoria contínua. Status inativo. Parei por um instante. O silêncio parecia mais pesado. Então cliquei. A marca apareceu. Auditoria ativada. A expressão do CEO permaneceu a mesma, mas o clima mudou. Era perceptível. O momento em que todos entenderam que aquilo não era apenas uma formalidade. Era a consequência. A representante do procurador-geral assentiu levemente. Mas ninguém falou. Nem a diretoria, nem o jurídico, nem o RH. Porque não havia o que dizer. 15 anos sendo ignorada, mal paga, sabotada, demitida sem apoio, acusada injustamente. E agora, meu nome estava registrado como responsável pela supervisão de conformidade. Enquanto eu encerrava o sistema e me levantava da mesa, um último pensamento passou pela minha cabeça. Eles quiseram contestar uma reclamação. Eu apresentei provas. Essa é a diferença entre reação impulsiva e um processo bem fundamentado. A lição mais importante dessa história é que competência sem posicionamento pode ser explorada indefinidamente dentro de estruturas que priorizam lucro sobre justiça. Bárbara não foi ignorada por falta de valor, mas porque o sistema dependia de pessoas como ela permanecerem em silêncio. O que transforma a narrativa não é apenas a denúncia, mas o tempo de preparação. Enquanto muitos reagem emocionalmente, ela construiu um sistema paralelo de verdade. Isso revela algo essencial. Em ambientes injustos, a resistência mais eficaz não é barulhenta, é estruturada. Não basta estar certo. É preciso ser capaz de provar, sustentar e agir no momento exato. E quando isso acontece, o poder muda de lado de forma irreversível. A reflexão que fica é desconfortável. Quantas pessoas estão hoje em estruturas que nunca foram feitas para reconhecê-las? Bárbara passou anos acreditando que esforço geraria reconhecimento, quando, na verdade, alimentava um sistema que se beneficiava da invisibilidade dela. O ponto de virada não foi a demissão, mas a acusação injusta, porque ali ficou claro que não havia mais espaço para a ilusão. Muitas vezes, o maior erro não é o que fazem com você, mas o tempo que você leva para aceitar que aquilo não vai mudar. A história mostra que justiça não surge espontaneamente. Ela é construída, documentada, e quando chega, não pede permissão. E talvez o mais inquietante: quantas Bárbaras existem por aí, ainda em silêncio? Agora me diz. Se você estivesse no lugar dela, teria exposto tudo imediatamente, ou esperaria o momento exato como ela fez? O silêncio dela por anos foi fraqueza, ou a construção de algo muito mais poderoso? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te fez pensar diferente sobre trabalho, justiça e estratégia, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que podem mudar a forma como você enxerga o jogo.